Pena de morte. Perguntas 760 a 765. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar. Mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça entre esses mesmos povos procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda estão muito distantes, não poderemos ignorar a marcha progressiva em que caminha a humanidade. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização? Podes duvidar disso? Teu espírito não se revolta quando lês o relato das carnificinas humanas que antigamente se faziam em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Das torturas a que eram submetidos os condenados e mesmo os acusados para lhes arrancar, por meio de sofrimentos atrozes, a confissão de um crime que muitas vezes não haviam cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, terias achado isso muito natural, e como juiz, talvez agisse do mesmo modo. Assim, o que parecia justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e continuarão a mudar, até que se harmonizem com as leis divinas. Disse Jesus: quem matou com a espada, morrerá pela espada. Estas palavras não consagram a pena de talhão, e assim a morte imposta ao assassino não constitui a aplicação dessa pena? Cuidado! Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talhão é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta vida ou em outra. Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como vós mesmo houverdes perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar alguém o lugar de Deus na aplicação da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e o muito que ainda têm a expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se tornam responsáveis por esses assassínios.